Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Metabolizando. Na aula de hoje nós vamos falar com um pouco mais de detalhes sobre a lipólise no tecido adiposo. A taxa lipolítica ela varia no dia se você está no período jejum ou no período alimentado. Portanto, alguns hormônios, como nós vamos tratar hoje, por exemplo, o glucagon e a insulina, eles atuam na variação dessa taxa lipolítica para que você tenha substratos necessários, por exemplo, no período em jejum ou retenção da lipólise no período alimentado. Então, só para lembrar mais uma vez em relação à nomenclatura, a lipólise é a hidrólise do triacilglicerol em 3 moléculas de ácidos graxos livre mais um glicerol. Isso aqui é apenas uma questão de nomenclatura, né? Lipólise é a hidrólise de triacilglicerol em 3 ácidos graxos, são 3 ácidos graxos e um glicerol. Nós vamos começar falando o que acontece no período de jejum. Então, no período de jejum, nós temos um aumento nas concentrações de glucagon. Então, o glucagon é um hormônio peptídico produzido e secretado pelas células alfa do pâncreas endócrino, e por ser peptídico, ele vai se ligar a seus receptores de membrana, que eu fiz aqui num Vzinho, e o glucagon fazer ele encaixando aqui no seu receptor. Como efeito primário da atuação do glucagon, nós temos um aumento da atividade da adenilatociclase. Essa enzima, adenilatociclase, vou colocar ela aqui, AC, ela tem um efeito clássico, que é o quê? Converter ATP, que é adenosina trifosfato, em AMP cíclico. Coloquei esse Czinho aqui. Então, adenosina monofosfato cíclico. Essa adenosina monofosfato cíclica, que é feita a partir da hidrólise de ATP, ela tem uma função crucial na lipólise. Ela vai ativar uma outra enzima, que eu vou colocar aqui as iniciais, que é a proteína sinase A. Por ser uma sinase, ela fosforila. Então, quando ela está ativada pelo AMP cíclico, ela vai fosforilar uma outra enzima, que a gente vai colocar aqui as iniciais, que é a lipase sensível ao hormônio. Tá? Então, como resultado final de toda essa cascata de eventos aqui, a ligação do glucagon em seu receptor de membrana vai conduzir a um aumento da atividade da HSL, que é a lipase hormônio sensível. Bom, o que essa HSL faz? Ela vai fosforilar as perilipinas. Então, eu desenhei aqui em roxinho para vocês verem as perilipinas. As perilipinas, elas circundam a gotícula de lipídio dentro de um adipócito, certo? Então, aqui em azulzinho nós temos um adipócito, aqui dentro em amarelo nós temos a gota lipídica, e em roxinho aqui, todas essas pequenas bolinhas roxinhas aqui, são as perilipinas. Bom, quando essas perilipinas são fosforiladas pela lipase hormônio sensível, lipase sensível ao hormônio, elas aumentam a permeabilidade para a atuação de outras enzimas aqui dentro. E tem 3 enzimas que cada uma vai fazer o seu trabalho. Então, nós temos o triacilglicerol, certo? São 3 moléculas de ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol, que é posteriormente convertido em diacilglicerol, mais um ácido graxo livre, posteriormente convertido em monoacilglicerol, mais 2 ácidos graxos livres, e, por fim, em glicerol, mais 3 ácidos graxos livres. Certo? Então, essa aqui é o passo a passo da hidrólise do triacilglicerol, né? Então, primeiro ele perde um ácido graxo, fica diacilglicerol, perde outro ácido graxo, fica monoacilglicerol, e perde o último, fica glicerol, mais 3 ácidos graxos livres. Esses produtos aqui,
eles são exportados do adipócito para a circulação. Vou desenhar aqui um vaso sanguíneo. Então o glicerol viaja sozinho na circulação e os ácidos graxos livres, por serem hidrofóbicos, eles viajam ligados à albumina, uma proteína plasmática sintetizada pelo fígado. Bom, então esse aqui é o mapa completo da hidrólise do triacilglicerol, ou lipólise, estimulada pelo glucagon, que acontece muito no período em jejum. Aqui no adipócito, o glucagon se liga no receptor de membrana, ativa a adenilato ciclase, que converte a ATP em AMP cíclico. O AMP cíclico ativa a proteína sinase A, que vai fosforilar a lipase hormônio sensível, a lipase sensível hormônio, que vai fosforilar as perilipinas, abrindo caminho aqui para as enzimas lipolíticas. Perfeito. Então isso aqui é o que acontece no jejum. Mas, no período alimentado, a insulina, ela promove o aumento da lipogênese, mas também ela bloqueia a lipólise, porque senão seria ineficiente ela promover lipogênese enquanto está ocorrendo lipólise, seria um ciclo fútil. Então ela também diminui a lipólise. Certo? Nós aqui, como essa aula é apenas sobre lipólise, nós vamos falar do efeito da insulina em bloquear a lipólise. Ou seja, como que ela faz isso? A insulina é um hormônio produzido e secretado pelo pâncreas endócrino, mais especificamente pelas células beta. Vocês podem observar ou assistir o vídeo especial sobre a insulina que nós já fizemos. Também é um hormônio peptídico que se liga ao seu receptor de membrana. Então a insulina se liga aqui ao seu receptor de membrana. O início da via de sinalização da insulina é a ativação da PI3K, que é a fosfatidil-inositol 3 sinase. Novamente, é uma sinase, ou seja, ela fosforila alguma coisa e ela vai fosforilar uma outra enzima chamada AKT, que é bem famosa para quem estuda a via de sinalização da insulina. Tem outro nome também, às vezes alguns autores chamam de PKB. Então pode ser AKT ou PKB. A AKT vai ativar uma enzima muito importante nessa via, que é a fosfodiesterase 2B, tá? Então, PDE2B, fosfodiesterase 2B. A fosfodiesterase 2B, ela tem uma função, que qual é? Ela converte esse AMP cíclico, que estava ativado durante o jejum por conta da ativação do glucagon, em AMP 5' tá? Linhazinha aqui. Quem estimula aqui é a fosfodiesterase. O AMP 5' é a forma inativa do AMP cíclico. Então a gente pode dizer que a fosfodiesterase bloqueia essa via aqui. Por quê? Porque ela converte o AMP cíclico, que é uma forma ativa, em AMP 5', que é a forma inativa. Portanto, toda essa cascata que a gente viu para baixo, de ativação da pKa e da HSL, não acontece mais. Portanto, a insulina, ela diminui a taxa lipolítica, que é o que acontece no período pós-prandial ou no período após a alimentação, em que acontece uma diminuição da lipólise para a utilização da glicose como fonte energética. Antes de terminar esse vídeo, eu quero mostrar aqui que existem outros hormônios envolvidos no balanço entre lipólise e lipogênese, certo? Como, por exemplo, o cortisol, a adrenalina, o hormônio do crescimento, que a gente conhece como GH, entre outros. Então, o que vai determinar a taxa lipolítica ou lipogênica é um balanço entre todos esses hormônios, certo? O que a gente trabalhou hoje aqui foi apenas a insulina e o glucagon, por serem hormônios antagonistas, e fica mais didático. Mas sempre a gente tem que lembrar que tem vários hormônios atuando e sinalizando ao mesmo tempo. O que vai determinar a taxa lipolítica ou lipogênica é a concentração de cada um
desses hormônios e sua sinalização por consequência. Esse foi o Metabolizando sobre lipólise, com uma visão um pouquinho mais detalhada da ação da insulina e do glucagon. Se você ficou com alguma dúvida ou se você tem alguma crítica, sugestão, por favor, deixe o seu comentário no espaço abaixo. Um abraço e até a próxima!